E aí, galera? Esse é o primeiro vídeo do ano, tá? Primeiro vídeo do ano. E pela primeira vez na vida eu estou trazendo um convidado. É um amigo meu de muito tempo, é o Valfredo Cirne. Primeira entrevista que eu faço. Eu sempre quis ser entrevistado. O meu sonho era ser entrevistado pelo Kermit the Frog, pelo Sapo Caco. No Fila César, Valfredo? Sei não, mas pergunta um negócio fácil pra mim. Não, Muppet Show. Mas ainda a gente diverte aqui. Você vai ser entrevistado e eu sou o Kermit the Frog. Valfredo é o maior expert em headphones que eu conheço. Tá? Diretamente da Califórnia, da Sunny Paulo Alto, para mais sunny, mais verãozão, nordestão maravilhoso. Então você pode ver que ele está aqui na praia. Começo de ano, no maior verãozão. Melhor que a Califórnia, não é não? Certamente, não tenho dúvida não. Beleza, é mais quente, a Califórnia não é frio, rapaz. É massa, tudo é massa. Então vamos aproveitar aqui o verãozão da gente para começar a fazer as perguntas. Valfredo, qual é o grande barato do headphone? Por que headphone é massa? E eu sei que você tem umas caixas inglesas malucas, super massa, e ainda prefere o headphone. Por que isso, Valfredo? Rapaz, veja só, Giga, as coisas têm seus momentos diferentes. O óbvio que o headphone te dá, que um som, uma caixa bacana não te dá, é a capacidade de você ouvir privadamente, certo? Seus meninos estão dormindo, e você está a fim de escutar uma música 10 horas, 11 horas da noite, você coloca o headphone e você vai poder escutar sem atrapalhar ninguém. Ou então você está num avião, ou num trem, ou numa situação que você quer ter um som privado, então o headphone é a solução para isso. Eu acho que isso a maior vantagem do headphone é você ter essa possibilidade, que não é possível quando você está usando uma caixa, quando você está usando um som, vamos dizer assim, que vai estar produzindo som para todo mundo, entendeu? Essa é a maior vantagem de longe. Eu acho que tem uma outra vantagem que ela é interessante também, é que no headphone você, na realidade, para uma certa quantidade de dinheiro, se você pegar uma quantidade de grana fixa, deixa eu tirar essa parada aqui, parar de bipar aqui, peraí. Pronto, parou de bipar. Parou de bipar para não atrapalhar. Primeiro vídeo do ano é em clima de férias. Pois é, férias, rapaz. Então, voltando aí, pela quantidade de dinheiro... Por uma certa quantidade de dinheiro fixa, você vai conseguir um som melhor no headphone do que nas caixas. A caixa vai ser uma solução mais cara. Então, se você está interessado em ter um som muito bom, um som de qualidade, e você está com um orçamento limitado num certo valor, o headphone é uma alternativa interessante. Então, eu poderia ter, por exemplo, uma caixa caríssima e ter, por uma fração disso, um headphone que tivesse um desempenho equivalente. É exatamente isso. E tem uma terceira vantagem, que é assim meio exótica, mas eu acho que vale a pena mencionar também, é que é mais fácil você colecionar headphone do que colecionar caixas de som, né? Com certeza. Por uma questão de espaço, por exemplo. Eu gosto de colecionar um defeito ou uma característica que eu tenho, eu acho divertido. E aí, assim, eu tenho uma pequena coleção de headphones, uma pequena coleção de câmeras também, mas assim, o headphone comparado com o som tradicional de caixa, ele vai te dar a vantagem que você vai conseguir comprar 5, 10 headphones e vai conseguir deixar eles na sua casa, enquanto se você comprar 5, 10 estéreos, além da questão do preço deles, vai ser muito mais complicado você ter espaço para isso. E esses diferentes headphones seriam diferentes sabores, diferentes experiências, diferentes curtições. Exatamente. Como também seria o caso de caixas mais monstruosas. Vai ocupar muito mais espaço. Isso. Né? Com espaço do metro quadrado e Palo Alto, sai mais em conta você ter headphone, correto? Brother, por favor, para a gente... Dando continuidade, quais são os tipos mais comuns de headphone? Você poderia explicar para a gente, isso para nosso ouvinte entender? Tem muita gente que está começando, trabalha com headphone, mas não sabe bem os diferentes tipos. Claro, tem alguns tipos de headphones, inclusive a gente até tem uma amostragem aqui. Vou começar aqui com esses 3 headphones, né? Aqui. Esses 2 headphones, eles são headphones mais, vamos dizer assim, mais clássicos, que você vai botar na cabeça e vai cobrir assim, né? Então, eles têm uma variação interessante. Esse é um headphone aberto. Se você olhar aqui, vou tentar mostrar aqui para o nosso espectador. Você está vendo que aqui tem um quadriculadozinho, ele está aberto. Né? Isso significa que o som está sendo produzido, ele vai para o seu ouvido, mas ele vai vazar um pouquinho para o lado de fora. Esse é um headphone aberto. Já esse headphone aqui, ele é um headphone fechado. O lado de fora dele,
ele é fechado, então o som não vaza. Então ele te dá, o aberto versus o fechado, vai te dar experiências muito diferentes, porque, primeiro, o aberto vaza um pouquinho de som. Perfeito. Então, se você estiver na situação que você não quer incomodar ninguém, que é uma pessoa a 1 metro, 2 metros de você talvez trabalhando, o aberto vai ter uma limitação, porque o som vaza, o som é bem baixinho, mas na realidade pode ser muito irritante ouvir aquele som bem baixinho, de qualidade muito ruim, para o cara que está de fora, para o cara que está de dentro do headphone, o som é maravilhoso. Porque normalmente, e aí vai variar de headphone para headphone, mas normalmente o aberto vai te dar uma sensação maior de espaço. Né? Então você acha que o aberto tem qualidade sônica, eu diria, melhor, diferente do que o fechado? Diferente é uma adequação melhor. Porque o fechado, por outro lado, outra coisa também é que o aberto, se você precisar ouvir o que está acontecendo a seu redor, por exemplo, eu ando de bicicleta, eu uso um headphone na minha bicicleta, que obviamente não é tão grande quanto esse, ele é bem menorzinho, mas ele é aberto. Porque eu quero estar escutando o que está acontecendo ao meu redor também. Então, o aberto, ele não te isola do universo. Ele tem uma qualidade de som que é muito interessante, ela é mais aberta, ela é mais espaçosa, vamos dizer assim. Areada, ela é mais espaçosa. Isso. Então, se você está, por exemplo, escutando em casa, e você tem uma sala grande, teus meninos estão dormindo no quarto, e você só está interessado na qualidade de som, vale a pena dar uma olhada nos headphones abertos, que são uma alternativa muito interessante. Por outro lado, se você está querendo se isolar do resto do universo, você precisa, de fato, de um headphone fechado. Uhum. Que também tem outra propriedade interessante dos headphones fechados, é que normalmente, de maneira geral, assim, vai ter variação de um para o outro, mas de maneira geral eles têm um baixo de mais qualidade, exatamente porque ele vai refletir o som produzido de volta para você. Eles são um pouco mais fechados, mais comprimidos, mas, obviamente, a gente está falando de maneira genérica. Existem milhares de headphones abertos e milhares fechados. Certamente você vai conseguir encontrar um headphone fechado que talvez seja até mais espaçoso do que um outro headphone aberto. Então, isso é de maneira geral. Mas a coisa importante é, você precisa do isolamento ou não. Se você precisa, você vai precisar de um headphone fechado. Alfredo, aproveita e me tira uma dúvida. Tem alguns headphones fechados que esta parte, o cup, é de madeira, esse é de plástico. Isso dá alguma característica sônica? Eu acho que dá sim, Guilherme, porque assim, não só madeira versus outras coisas, mas os headphones vão diferir em vários aspectos, inclusive no material de construção. Isso vai afetar um pouco. Eu particularmente adoro os headphones de madeira, não só porque eles são lindos, são muito bonitos. São muito bonitos. Mas eu gosto também do som que eles produzem. Eles me lembram mais os instrumentos acústicos. Eu escuto muito MPB, bossa nova, acústico. Eu gosto da maneira que os headphones de madeira funcionam. Mas, obviamente, vai variar. Um outro aspecto que é interessante aqui, que dá para ver com esses dois headphones, é que esse headphone ele é maior, ele é o que o pessoal chama sobre o ouvido, over-ears, né? Que ele vai cobrir integralmente teu ouvido. Esse headphone, o copo dele é um pouquinho menor, então ele é sobre o ouvido. Eu acho que esse drive é de 40mm, esse é de 50. Aí você vê que ele fica assim meio sobre a sua orelha. Isso também... obviamente, um headphone assim, ele é mais compacto e mais fácil de você carregar, mas eu acho esse aqui mais confortável. E aí vai variar, obviamente, de pessoa para pessoa. Eu gosto muito desse headphone. Esse aqui é a minha máquina de uso do dia a dia. Esse é muito bom, o Philips X1, né? X1, né? Tem um custo-benefício muito bom. Esse também é um headphone nacional que eu gosto muito. Inclusive, o pessoal que desenvolveu está de parabéns. Eu acho muito interessante essa iniciativa. Eu gostei também. Escutei pela primeira vez agora, achei bem interessante. Vamos levar para a Califórnia. Vamos embora. Aí, olha só, uma outra coisa também que está aqui, que é um headphone enfiado no seu ouvido. Certo? Que ele, na realidade, ele provê um grau de isolamento muito grande, porque ele essencialmente fecha teu canal auditivo. Tá? Você coloca aqui e ele fecha. Deve estar dando para ver, quem não viu. Vamos tomar cerveja para ir devagarzinho. Para ir devagarzinho. Devagarzinho. Olha só, ele fecha teu canal de ouvido, certo? Tomar cerveja aqui a pedidos de Guilherme. Tomar cerveja saúde para melhorar a coordenação motora. Eu não sei se a evidência sustenta essa teoria que cerveja melhora a coordenação motora. Vamos ver agora, vamos tentar colocar. Mas vamos lá. O que é left e o que é right. Aqui, ó. Perfeito. Aí, olha só.
Veja só, esse headphone, na realidade, ele tem propriedades interessantes. É o que o pessoal chama de monitor dentro do ouvido, in-ear monitor, né? Primeiro, ele, pela qualidade de som, é muito barato. Você consegue comprar essas coisas por 50, 100 reais. Eu comprei esse aí nessa faixa de preço. É excelente, é excelente. Pelo preço, se você quiser assim, qualidade, você tá com pouca grana, esses headphones, isso é um ATS, né? Um ATS, né? Não, KZT. KZT, se não me engano. KZT, é. Isso é impressionante pela qualidade de som. Ele tem uma grande vantagem dele ser muito portátil, entendeu? Eu normalmente tenho um bicho desse na minha mochila, simplesmente porque ele não ocupa espaço nenhum. Você dobra ele todinho e bota dentro de uma bolsinha, de um saquinho, ele não ocupa espaço nenhum. A qualidade, como eu falei, pelo preço é excelente. A desvantagem para mim é que eu acho ele menos confortável. Um negócio enfiado no seu ouvido, eu acho ele menos confortável. Mas, se você quiser escutar assim, algumas pessoas não têm problema nenhum com isso. Eu tenho um pouco. E se você quiser escutar por música ou quiser uma alternativa que é por meia hora, uma hora, isso é uma alternativa muito bacana. Eu uso e gosto. Eu uso esse headphone quando eu vou para a praia. Quando eu coloco no meu tocador, saio para andar. Ele faz o papel muito bem. Aí veja só. Esse aqui é o básico, né? Que é basicamente a coisa que você tem que pensar no básico do headphone. Tem a ver com o formato dele. Tem headphones de tamanhos diferentes. Alguns são dentro do ouvido, sobre o ouvido. E esse aqui que é maior, ao redor do ouvido. E aí tem algumas variações que são interessantes. Eu tenho um aqui, que eu gosto muito, que é uma variação que cancela ruído. Certo? Esse é um Bose, esse headphone é muito bom. Ele cancela ruído da seguinte forma. Ele tem um pequeno microfone aqui, ó. Ele tem um microfonezinho aqui. E aí ele capta o som ambiente e ele gera uma anti-onda que neutraliza o som ambiente. Então esse headphone, se você precisa de alguma coisa para ambientes com muito ruído, tipo avião, trem e etc., esse headphone é uma excelente alternativa. Me tira uma dúvida, Valfredo. O Noise Cancelling Headphone, o headphone que cancela ruído, ele tem qualidade audiófila? Eu vou conseguir a mesma qualidade que eu tenho com esse tipo de headphone? Rapaz, vai. Esse é muito bom. Ele é impressionantemente bom. Ele é Os haters... assim, a minha opinião, entendeu? Na minha opinião. Ele não é o melhor headphone que eu tenho, na minha opinião. Outras pessoas talvez até tenham impressões diferentes, mas ele é muito, muito bom. Se particularmente você está numa situação que você precisa de cancelar o ruído, que você está escutando num ambiente com muito ruído, por exemplo, num avião, ele vai ser fatalmente muito melhor do que outros headphones. Esses headphones fechados, eles vão cancelar ruído até um certo ponto, pela natureza dele ser fisicamente, pela natureza dele ser fechado. Mas a qualidade extra que você ganha de cancelamento nesse aqui, com um headphone com cancelamento ativo, é fantástica. E eu acho que ele perde muito pouco na qualidade sonora. Um outro aspecto que a gente não tem para mostrar aqui, que é popular hoje em dia, são headphones sem fio. Que são headphones Bluetooth, que vão funcionar sem fio, são muito convenientes. E, obviamente, tudo que a gente discutiu até agora se aplica. Vai ter headphone Bluetooth aberto, fechado, vai ter headphone Bluetooth assim que você enfia dentro da orelha, vai ter headphone grandão, médio, etc, etc. Muita gente se interessa neles. Inclusive, você pode até perguntar essa pergunta se ele vai ser bom de verdade. E a resposta vai ser, pode ser bom de verdade. Agora, você tem que ter em mente que para uma certa quantidade de dinheiro que você está gastando, o Bluetooth ele é uma coisa mais complicada. Ele vai ter o projetista, pensa só, a vida do projetista, ele tem um determinado orçamento, ele quer atingir certos objetivos. Você fazer isso sem fio vai ser mais difícil. Então você vai pensar que ou você prefere a conveniência para um determinado orçamento, ou você prefere um pouco mais de qualidade de som. Isso não significa que não existam headphones Bluetooth que sejam excelentes, obviamente existem. Mas, no geral, para um determinado orçamento, o telefone sem fio vai ser melhor, simplesmente porque ele vai ter que fazer menos coisa.
Eu vi uma propaganda sem fazer merchandising, mas já estou fazendo. A Sony lançou agora recentemente a terceira geração de um headphone sem fio deles, que eu vi reviews muito bons, inclusive com relação ao Bluetooth. Vários reviews deram ele melhor do que o Bose. Inclusive o Bose foi quem criou essa tecnologia, se eu não me engano. Eu ainda não experimentei um headphone com cancelamento de ruído melhor do que o Bose. Não? Mas a minha experiência, assim, eu não experimentei esses Sonys aí novos e etc. Eu não tenho experiência também não. Bem, Valfredo, é uma dúvida que eu tenho. Se você for no site de venda online, for numa loja, você vê muitos fabricantes de headphone colocando na caixa uma coisa escrita Hi-Res, que traduzindo para português é alta resolução. Existe headphone alta resolução? O que é isso? Rapaz, existe o povo dizendo que é alta resolução. Eu, particularmente, nunca vi uma diferença, não. Assim, e obviamente os headphones vão variar, tem bons ou ruins e etc. Tem uns melhores do que outros. Eu nunca vi a coisa de hi-res sendo uma indicação confiável de que um headphone é melhor do que outro. Acho que tem vários headphones hi-res são bons ou ruins. Então, eu não acho que é uma informação particularmente útil para você usar quando você estiver escolhendo um headphone. Então seria muito mais um argumento de marketing. Me parece que sim. Obviamente eu não quero dizer se tiver hi-res, pode ser excelente, muito bom, maravilhoso. Só não sei se ele ter ou não ter uma garantia de um jeito ou de outro. Eu também tenho essa suspeita que o hi-res é muito mais para vender. Se você comprar um headphone de qualidade, com as especificações ok, ele é hi-res. Exatamente. Ele é hi-res. Então, uma questão muito similar a essa, Guilherme, é se formatos de áudio de mais resolução do que CD, né, também são melhores. Eu, na realidade, nunca vi isso acontecer, não, embora eu reconheça que DSD tem uma diferença que eu gosto. Outras pessoas gostam também, né? Então não vamos brigar, não vamos entrar em fight. Eu acho que tem diferença. PCM, com alta resolução e amostragem, eu gosto. Agora eu concordo. Tá vendo? Vamos deixar para lá. Agora eu concordo com você com uma coisa. DSD é o formato. DSD é muito bacana. DSD é bacana. Agora, infelizmente tem muito pouca música que você gostaria de ouvir em DSD. Pois é. Que é um mercado sempre colocando, como é que se diz, as regras. É uma pena que DSD é uma coisa que não popularizou. Mas vamos para outra pergunta. Você vai comprar um fone de ouvido. Aí você chega, pega a caixa, lê os reviews, tem sensibilidade, impedância, resposta de frequência. Isso é importante. Qual é o fator determinante para a compra de um headphone? Rapaz, o ideal mesmo é que você escute o headphone. Nenhuma coisa que está no papel vai, vamos dizer assim, sobrepor a experiência que você escuta no headphone. É a experiência do usuário. É a experiência do usuário. Eu concordo com isso também. Tem um aspecto da especificação que ele na realidade é útil, é a impedância, certo? Porque quanto maior a impedância do headphone, mais difícil ele é para amplificar. O termo em inglês é drive. Como é que eu traduzo drive? Drive é drive, todo mundo vai entender. Para você fazer o headphone tocar. Para você tocar o headphone. Entendeu? Então, por exemplo, um headphone de uma impedância muito alta, eu acabei de comprar... Um exemplo aqui, um celular desse, talvez você precise de um headphone de baixa impedância para ele ser empurrado. Olha aqui, empurrado. Empurrado, pois é. Drive, empurrado. Então, veja só, por exemplo, você planeja tocar de um celular, se sua fonte de música vai ser um celular ou um aparelho portátil, um desses players que antigamente tinha o iPod, mas eles estão desaparecendo, né? Porque os celulares, hoje em dia, câmera, tocador, está sendo tudo substituído pelo celular. Então você vai querer um headphone que vai ter uma impedância de 32, no máximo 50 ohms. Para que sua experiência seja bacana. Isso, legal, porque legal. Funcionar vai funcionar. Mas você pega um headphone muito pesado de 600 ohms, aí vai funcionar, mas vai ser ruim. Baixinho. Não vai ser ruim. É baixo, não tem graça, não tem corpo. Não tem curtição. Perfeito. Aí, não é que esses headphones sejam ruins. Por exemplo, eu acabei de comprar agora de Natal um Beyerdynamic T1, que é maravilhoso. Agora ele é 600 ohms e você
é muito difícil usar ele no uso... Com smartphone, por exemplo. No uso, vamos dizer, portátil. Eu uso ele em casa, na minha sala, onde eu tenho um amplificador de headphone dedicado. Ele é maravilhoso, mas aí você tem que entender que o uso dele não se aplica, por exemplo, com o uso mais portátil. Então, na realidade, eu acho a impedância um pedaço de informação muito útil. Mas ele não vai te dizer se você vai gostar do headphone ou não. Ele vai só te eliminar os headphones que, se você quiser um uso portátil, não vão ser bacanas para você. Você ler reviews pode ser interessante. Tem um site que eu tenho certeza que você conhece, que é o redfi.org. Isso. Red-fi, red-fi, red de cabeça, -fi.org, que vai ter vários reviews, e eles são úteis até um certo ponto. Mas como, no fundo, o gosto influencia muito, é meio difícil de você saber, principalmente se você está comprando pela primeira vez. É muito mais fácil você ter comprado 2 ou 3 headphones, aí descobrir os reviewers que gostam das coisas parecidas com o que você gosta, porque eles descrevem o headphone de um jeito que você se identifica, que você se identifica é a melhor palavra, que você acha que ficou bacana, e aí aqueles reviewers provavelmente vão ser capazes de te dar uma informação útil. Mas além do review, o melhor mesmo é você poder escutar, se possível. Alfredo, aí na mesma linha de raciocínio, certo? Que outros dispositivos podem ser agregados para maximizar a experiência de audição no headphone? A gente tocou nisso brevemente aí. A gente pudesse tocar mais um pouquinho, para os nossos ouvintes talvez tenham dúvida. Claro, veja só. O headphone está tocando a música, certo? Então, a parte que falta é a coisa que está produzindo a música, certo? Que vai ser sua fonte e seu amplificador. Então vamos pensar que qualquer sistema de som, seja de headphone ou não, vai ter a fonte que vai estar produzindo a música, vai ter um amplificador, um amplificador e o pré-amplificador que vai estar controlando o volume e dando o poder necessário para ele tocar, e vai ter a parte que é o transdutor que produz a música. Por exemplo, quando você tem uma caixa de som, o transdutor que vai estar produzindo a música é a caixa de som. Quando você tem um headphone, o que vai estar produzindo a música é o headphone, é o fone de ouvido. Então, as coisas antes também influenciam a sua experiência. Eu acho que elas influenciam menos do que o transdutor. A parte realmente mais importante é que o transdutor faz a coisa mais complicada, que é transformar um sinal elétrico num sinal sonoro. O sinal sonoro é um sinal mecânico. É uma coisa, é propagação de ondas mecânicas sobre o ar, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, investir a priori em um headphone bom em detrimento de um amplificador, por exemplo. É melhor investir num headphone de qualidade no começo do que em um amplificador de headphone. É isso? Eu acho. Embora, todavia, é importante notar que se você, obviamente, pegar um headphone que seja muito bom, você gastou muito dinheiro, mas você tem um amplificador e uma fonte muito ruim, você não fez um uso balanceado do seu orçamento, né? Você precisa pensar assim, idealmente você colocaria, sei lá, 70% do orçamento no headphone e os outros você coloca na fonte e no amplificador. Que muitas vezes são juntos na mesma caixa. Por exemplo, Guilherme tem um headphone aqui muito bacana, né? Cellphone, smartphone. Um smartphone muito bacana. É a emoção de estar falando com você. Está no Nordestão, verãozão. Exatamente. Tem um smartphone aqui muito bacana. Ele está fazendo o papel ao mesmo tempo de fonte e de amplificador, e ele faz um papel legal para isso. Então, acho que é importante você manter em mente o tipo de amplificação que você tem. Em particular, se você tiver comprado o que a gente acabou de discutir, um headphone de alta impedância, você vai precisar de um amplificador com mais poder. Normalmente, esses amplificadores não são portáteis, esse é um fato a considerar, com certeza, para você extrair o máximo do seu headphone. Se você tiver comprado um headphone de baixa impedância, que é mais fácil de empurrar, de fazer o drive... Gostou da tradução empurrar? Gostei de drive. Gostei de empurrar. Mais fácil de empurrar, né? Porque literalmente você está empurrando a membrana, né? Isso aqui, o headphone, ele é como uma caixa de som. Todo mundo já deve ter visto que é um cone com um eletromagneto no meio e você precisa empurrar. Então você precisa de uma certa quantidade de poder. Então, assim, eu acho que é interessante. Existem vários players hoje no mercado de $100, $200 que fazem um trabalho fantástico.
Eu tenho uma experiência muito boa com Fio, FIO, muito bom. Outra experiência excelente com Shanling também, muito bom. São 2 fabricantes chineses. Há também outros fabricantes. Os headphones de hoje são muito bons. Se você tem um headphone assim, top de linha, ele é muito bom. Todavia, é importante notar que vários headphones são uma tendência recente. Vários smartphones, né? Eles não têm mais a saída de headphone. Isso. Então, quando você compra um headphone que não tem saída, você vai precisar de um adaptadorzinho desse. USB-C, eu acho. Para P2. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó. Esse meu tem saída. Esse tem saída, mas se não tivesse, eu teria que colocar aqui para poder. Esse é um LG G7 Quad DAC, é muito bom. Para poder ter uma saída de headphone. Então, na realidade, o que você tem que entender, quando você faz isso, o amplificador que você está usando está dentro desse fiozinho. Então, esse fiozinho, na realidade, ele não é passivo, não é só um fio, não. Tem toda uma eletrônica aqui. Isso tem uma eletrônica? Isso tem o DAC está aqui. Não sabia. Você Nesse não caso específico. Em todos os casos que você está plugando um USB-C, você não está usando o DAC do headphone, você está usando o DAC que está aqui. Então, na realidade, esse cabinho, se for o caso que você estiver usando isso, faz uma diferença grande na qualidade de som. Faz uma diferença grande na qualidade de som. Então, assim, vale a pena... Para você comprar um headphone bacana, você normalmente vai conseguir melhorar a sua experiência se você investir um pouquinho na fonte e na amplificação. Okay. Né? Então, Valfredo, para encerrar essa conversa... Só para a gente terminar. Uma coisa que vale muito a pena você experimentar em algum momento é você botar um tubo no meio do caminho. Algumas das vezes a amplificação consiste em você botar um componente, por exemplo, o amplificador, que contém uma válvula, né? Uma válvula, um tubo a vácuo, né? É o nome técnico disso, que é uma tecnologia ultrapassada, todavia, que muita gente, incluindo o Guilherme, gosta muito, entendeu? Então, eu acho que se você estiver brincando com as possibilidades do que você vai poder fazer, mudando o som que chega no headphone, mudando o impulso elétrico que chega no headphone, você brincar com alguma coisa com tubo, é uma experiência muito interessante, porque eu não vou dizer que é melhor não, mas eu vou afirmar que é diferente. E para muita gente essa diferença é mais bacana, mais interessante. A minha experiência, a partir do momento que eu coloquei um amplificador no meu headphone, valvulado, eu me senti mais feliz. O som ficou um som mais doce. Ele é mais envolvente. Ele coloca no colo e dá um cheiro no cangote. Isso, é bom demais, rapaz. Isso. Então fica a dica. Válvula deixa o som doce. Nada disso que eu estou falando é científico. Tá? É tudo científico, Guilherme. É tudo científico? É tudo científico. Aqui é um papo de alquimistas. Os alquimistas estão chegando os alquimistas. É tudo científico. Então, para encerrar essa conversa massa, que dica você dá para quem está começando no hobby? Rapaz, aproveita, é muito bacana. A gente vive numa época assim fantástica, onde você consegue ter som de alta qualidade, de uma forma muito conveniente e muito simples. Aproveite e compre o que você gosta. Acredite no seu ouvido. Se há uma discordância entre o seu ouvido e o que você leu na internet fique com o seu ouvido, que o seu ouvido está certo. Alfredo, massa, cara. Obrigado. Bom demais, bom demais. Que você só vem aqui uma vez por ano. Eu chego próximo ano, a gente entrevista, eu faço em Palo Alto. Então apareça. Pessoal, obrigado. Esse é o primeiro vídeo. Até mais, galera. Valfredo, e a família? Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, cara. Não pode falar qualquer besteira aqui agora, né? Tá bacana, cara. Quando é que você chega por lá pra gente fazer outra entrevista dessa em Palo Alto? Nesses dias aí. Aquilo é Kepler? Aquilo é Kepler. Vem cá, Kepler, você não tem uma dúvida? Pergunta aqui, vem pra aqui, chega pra cá. Chega pra cá, apareça aqui. Você tinha uma pergunta pra fazer? Você é meu brother aqui. Você é brother nosso. Qual a pergunta? A minha pergunta, eu vi vocês falando aqui sobre headphone, de todos os gêneros possíveis e imaginários, e meu cunhado aqui entende bastante sobre isso. Eu estou muito curioso em saber se existe algum assim que tenha resistência à água. A prova d'água. A prova d'água, por exemplo, a gente dá um mergulho ali, tem. Tá entendendo? Tem headphones. Normalmente os headphones à prova d'água,
eles são dessa versão que o cara enfia dentro da orelha, entendeu? Porque você está nadando, você está dentro d'água. Eles são headphones, por exemplo, eu tenho um, eu uso para nadar. Eu gosto de natação. E dá para escutar legal? Dá para escutar legal. Agora, ele não existe uma versão desse tipo aqui assim, certo? Eles são todos desse formato aqui. Intra-auricular. Intra-auricular, que ele lhe isola. Então, ele, por exemplo, para quem precisa de usar protetor de ouvido para nadar, que normalmente acontece à medida que você fica velho, vocês que são novos, estão nadando aí felizes com 20 anos de idade, né? A gente que é velho, quando chega lá para os 40... Quando chega lá... Valeu, brother! Quando chega lá pelos 40... Estou saindo da câmera! Quando chega lá pelos 40, a gente precisa de um protetor. Esse headphone à prova d'água, ele tem a propriedade de lacrar. O transdutor, ele vibra na água? Vibra, ele é fechado. Não conheço. Ele pensa assim, ele é como esse aqui, tá? Só que ele é à prova d'água. Por exemplo, esse aqui claramente tem umas aberturas aqui para sair, provavelmente ressonância, se o cara projetou. Então ele vai ser intra-auricular, vai ser necessariamente fechado, e muito bem fechado, para a água não entrar. Agora, a questão que é interessante é o que você vai usar para tocar ele. Uma coisa que a gente estava discutindo há pouco, que era, por exemplo, obviamente você não vai pegar seu celular e conectar num headphone à prova d'água e na piscina que seu celular vai ser destruído. O que é que você usa quando você vai nadar com o seu headphone à prova d'água? Aí existem players que são também à prova d'água. Por exemplo? Por exemplo, eu uso um iPod Nano. Eu não sei se existia. É um que parece uma caixinha de chicletes antigo. É uma caixinha quadradinha da Apple que foi modificado por uma empresa para transformá-la à prova d'água. Então não é da Apple, você usou modificado por outra empresa. Eu comprei não da Apple, a Apple não fabrica esse produto, tem uma outra empresa que fabrica. E aí ele é bacana porque assim, você está dentro d'água nadando. É um mod, ele é modificado para ser... Os caras abrem, colocam todo um esquema que transforma o bicho à prova d'água. E, obviamente, ele é bacana porque quando eu estou nadando, eu uso no modo shuffle, que ele vai automaticamente escolher outra música. Porque eu estou nadando, não vou estar escolhendo a música, né? Então, ele é útil nesse sentido. Existe mais de um fabricante dessas coisas. É uma possibilidade de você ouvir música debaixo d'água. Às vezes é bacana quando você está nadando, porque nadar, especialmente se você estiver nadando um tempo muito longo, você está muito sozinho, às vezes pode ser meio monótono, é mais uma das coisas fantásticas que o headphone consegue fazer hoje em dia. Toca na sua pergunta de qual é a diferença de headphone para caixa de som. Essa é uma. É a quarta, não tinha... Agradeço ao brother Kepler de me lembrar essa parada. Como também tem uma questão de você poder fazer uma coisa que não daria de outra forma. Claro. Né? Volta também no ponto de que a gente está numa época fantástica do que a tecnologia pode proporcionar, até você escutar música debaixo d'água. Alfredo, massa. Então aqui a gente encerra de vez. Então, encerra de vez mesmo? Não tem outra rodada, não? Não passou ninguém aqui correndo para perguntar mais nada. Então, acho que olha que tempo volta de novo, rapaz. Então, galera, tchau. Tchau, galera.